Olá pessoal, bem-vindos a todos novamente. Esse vídeo, então, nós vamos dar continuidade às videoaulas do ICMS Educação, Metodologia e Painel, e vamos falar agora sobre o ICESC e a aba de resultado de repasse. O ICESC é presente nessa aba aqui em cima. Vocês conseguem ver pelo desenho aqui na lateral, pintado de cor verde, o que ele representa, né? Nós já fizemos outros vídeos nas outras abas, explicando cada um desses indicadores que compõem o ICESC, e agora essa aba resume esses resultados em uma só visualização. E o que está dentro do ICESC? Acompanhando comigo, temos o esforço observado, esforço não observado e o contexto socioeconômico. O esforço observado, como nós mostramos já, é dividido no IPA, indicador de proficiência avaliada, e indicador de esforço escolar, o IEE. O IPA leva em conta as notas nos sistemas de avaliação, taxa de aprovação, inverso da taxa de abandono, taxa de participação. O IEE são aquelas variáveis preenchidas no censo escolar, dos insumos das escolas. E o sistema de custos nós não apresentamos para vocês nesses vídeos, pois ele ainda não existe. Está previsto no anexo 1 da Lei do ICMS Educação a criação desse sistema, mas até o momento ele leva peso zero por ainda não ter sido consolidado. Quando isso foi criado, de colocar na metodologia do ICMS Educação um sistema de custos, inclusive tem uma aba para ele aqui, mas está em branco, a nossa ideia não foi avaliar dentro da metodologia do ICMS Educação quem gasta mais ou menos por aluno. Mas a intenção aqui, e uma intenção de médio e longo prazo, foi que a partir de certo momento pode existir um sistema de custos ao nível da escola, para isso trazer para nós, Tribunal de Contas, Academia, enfim, outras instituições, outros órgãos de controle, para produzir conhecimento sobre gastos e resultados de investimento nas escolas. Então aqui seria simplesmente a adesão do município. Caso esse sistema, quando esse sistema vier a existir, o município que aderir vai receber o peso referente a ele, aquele que não aderir não receberá. Mas esses dados vão ser muito importantes, inclusive, para avaliação de políticas públicas educacionais no futuro. Quando a gente diferencia, por exemplo, gasto por aluno, né, despesa por aluno, custo por aluno, de escolas de grande porte, médio porte, pequeno porte, rural, urbana. Então, são tantas características para ponderar tempo integral, ensino regular, que um sistema de custos traria subsídios para análises muito mais sofisticadas do que hoje nós conseguimos fazer quando a gente utiliza outros dados sobre gastos com educação nos municípios. Então, esse é o objetivo do sistema de custos, mas ele tem peso zero hoje. E aí o ICESC, então, vai ser o IPA, o IEE, o esforço não observado e a transferência de renda aqui do contexto socioeconômico. Atualmente, como está definido nessa fórmula, nessa aba, 60% do ICESC é calculado conforme o indicador de esforço observado, 20% indicador de esforço não observado e 20% o contexto socioeconômico. Assim como todas as abas, vocês podem visualizar esses grandes indicadores, né, o IEE, o IEO, o IEN e o contexto socioeconômico, dentro aqui dessa aba, seja por mapa, seja por tabela, a nível de escolas ou a nível de municípios, podendo aqui alterar a variável que quer ser analisada. Esse é o ICESC, tá, pessoal? Esses pesos aqui de 60, 20 e 20 é definido pela Comissão do ICMS Educação todos os anos e chama a atenção para a nota orientativa da Comissão do ICMS Educação, que está na nossa homepage, também está disponível ali no site da CEF. Nós vamos incluir aqui outras notas orientativas no nosso painel para ficar de fácil acesso. E o que é importante citar dessas notas orientativas, eu já vou abrir aqui na aba de resultado de repasse, que aqui tem os pesos que são utilizados, né, de forma mais ampla, e o que vocês podem observar é que ao longo do tempo, o ICMS Educação de Santa Catarina, ele deu, no primeiro ano, 2022, o IEE, que são então as variáveis do censo escolar de insumos, era 60%. E o IPA era 40%. Em Santa Catarina, o nosso entendimento foi, os municípios foram pegos de surpresa com a criação do ICMS Educação, então, num primeiro momento, atribuiu-se mais peso para as variáveis de insumo do que para as variáveis de resultado, por entender que diversos municípios têm investimentos baixos ou pouco efetivos na educação. Então, um primeiro momento foi, invistam onde vocês mais precisam, que vocês vão ter um retorno via ICMS Educação pelo investimento em insumos escolares via esse indicador aqui do IEE. Mas, ao longo do tempo, o IEE vai reduzir o seu peso para dar mais peso para as variáveis ali de proficiência do IPA. Então, nesse sentido, o nosso objetivo é
os investimentos que foram realizados nesses primeiros anos do ICMS Educação, eles vão gradativamente ter peso menor no resultado do município e a sua efetividade em como que esses investimentos se traduziram em resultado acaba contando mais aqui no repasse futuro do município. Então, essa é a lógica que nós em Santa Catarina entendemos como uma lógica de indução, não só de nota, mas também de efetividade de investimento, e é aí que nós falamos para os municípios, né? Muito cuidado no investimento, que ele tem que ter um objetivo de onde quer chegar com ele, e não só, né, investir por investir na educação, mas saber como que ele vai melhorar a aprendizagem que é ofertada para as crianças. Enfim, então o IQESC são somente esses dados aqui, né, tem todos os pesos aqui de como que o IQESC é calculado. Nós temos também aqui um valor de 1.450 bilhões aqui no canto do painel, isso representa o valor estimado a ser distribuído de ICMS Educação no ano que vem para os municípios, isso considerando o valor deste ano mais um aumento na receita, na arrecadação do Estado. E temos também aqui o parâmetro DIF, né? Diferença entre valor máximo e mínimo por matrícula de repasse do IQESC. Esse parâmetro DIF também foi uma estratégia pensada na nossa metodologia catarinense lá no início da lei, para diminuir as distâncias dos dados muito atípicos, né, de resultado das escolas ali do IQESC. Então o IQESC vai ter uma distribuição que varia entre 0 e 1, e esse DIF diminui as distâncias dos valores máximos e mínimos para não ter muita diferença nos resultados de repasse num primeiro momento. Mas a partir do tempo, a Comissão do ICMS Educação também aumenta essa porcentagem daqui para ter mais diferenciação entre aqueles que estão obtendo bons resultados e aqueles que estão deixando a desejar. Só para mostrar aqui para vocês um exemplo, tá? Aqui a gente tem o IQESC das escolas, mostrar bem rapidamente, o Vitor vai falar um pouquinho do repasse, mas o IQESC aqui, 300% do DIF, o que ele significa? Que quando a gente olha o repasse por aluno, o repasse máximo por aluno é 300% o repasse mínimo por aluno. Se a gente quiser alterar, por exemplo, o DIF para 0, só para ficar bem claro como que ele funciona, e aí simula aqui o dado, aí vocês vão ver que o repasse por aluno é 2.570, né, independente da escola, então não teria diferenciação. Então o IQESC, o DIF, ele atua somente dentro do IQESC e atualmente ele está em 300%. Ou seja, o melhor IQESC recebe de repasse por aluno 300% acima do pior IQESC. Essa é a lógica desses indicadores, né? Esses indicadores aqui também são flexíveis. Se tiver algum usuário do nosso painel aqui que queira utilizar o IQESC para outros fins, tem aqui no canto direito dessa aba também algumas instruções, né? Porque como os pesos aqui, a gente permite, o pessoal brinque, altere os pesos para outros objetivos. Vou dar um exemplo, por exemplo, eu quero criar um indicador de qualidade das escolas que não leva em conta o contexto socioeconômico porque não é uma variável de resultado, é uma variável só de transferência. Então eu posso tirar 20%, colocar 20% aqui, por exemplo, no esforço não observado, clico em recalcular e aí os meus repasses aqui alteram conforme a minha simulação. E aí eu posso, por exemplo, exportar para CSV, para Excel, o IQESC novo que aparece aqui na planilha conforme os novos pesos aqui estipulados. Queremos voltar ao normal, ou atualiza a página, ou clica em resetar pesos, que aí os pesos originais válidos para esse ano definidos pela Comissão do ICMS Educação voltam para a sua estrutura padrão. Vitor, aí uma dúvida que a gente tem muito, né? Os municípios quando estão olhando esse painel, como que eles podem procurar o resultado de repasse deles por escola, por município, como que funciona isso? Então, gente, para achar o resultado de vocês, né? A gente tem as duas óticas, né? Tem a ótica das escolas e a ótica dos municípios. Primeiro vamos olhar a ótica das escolas, né? Você aqui na tabela tem todas as variáveis que foram utilizadas para a gente calcular o repasse, né, por escola. Então lá no final, né, depois de todas as variáveis que foram utilizadas, lá no final a gente consegue ver o valor de repasse da escola, que, por exemplo, nesse de Abdon Batista é 490.964, e o valor de repasse por aluno, ou seja, esse valor de 490 mil dividido pela quantidade de matrículas da escola. Se a gente quiser ver na ótica do município, então a gente clica aqui em município e vamos dar o exemplo de novo de Abdon Batista, né? A gente vai até o final, né, todas as variáveis utilizadas, e tem também o índice ICMS Educação, né, que é a porcentagem daquele 1 bilhão 450 milhões que o Silvio falou, o valor de repasse do município e o valor de repasse por aluno do município.
tem alguns pontos que é importante a gente ressaltar aqui, né? Primeiro, que esse valor de repasse do município, né, ele não vai ser igual ao valor de repasse da escola, da soma das escolas. Por quê? Porque também existe a ótica dos municípios, que é a meta 1 e a meta 6, né, apresentados ali em outras abas. E também tem outro fator muito importante para a gente falar, que esse repasse ele é ponderado por toda a rede municipal do município do ensino fundamental. Então, a gente pega o valor das escolas, né? Então, vamos supor que um município tem 5 escolas, só que só 3 tiveram resultado de SAEB divulgado. Então, o que é feito? É feito o IQESC do municipal para as 3 escolas, mas depois também é ponderado pelas matrículas dessas 2 escolas faltantes. Por quê? Porque o município tem esse gasto, né? E não seria justo considerar somente as matrículas das escolas que tiveram o SAEB calculado. Isso, e lembrando, pessoal, que o CAESC, o Sistema Estadual de Avaliação, ele vai ser diferente do SAEB. Então, hoje a gente tem essa limitação de ter SAEB divulgado somente para, por exemplo, no caso do Vitor, né, um município com 5 escolas, só teve SAEB divulgado para 3. Então, a gente faz uma média ponderada para ter o resultado para o município, considerando o total de matrículas das 5 escolas. Mas são 2 escolas que ficam sem SAEB. E aí a ideia é que o CAESC também agora, quando ele for iniciar, que isso seja uma limitação do SAEB que pode ser sanada pelo CAESC, né, por uma avaliação censitária, sem critérios mínimos de divulgação dos resultados, como ocorre no SAEB. Então, né, caso isso ocorra, essa limitação do SAEB vai ser contornada na metodologia. Mas hoje a gente precisa fazer essa ponderação quando tem escolas, normalmente escolas pequenas ou que não atingiram aqueles 80% de participação do SAEB, para ter extrapolação do repasse e ter o resultado geral do município, considerando todas as suas matrículas do ensino fundamental e as variáveis da ótica dos municípios Meta 6 e Meta 1 para chegar nesse valor aqui geral. Por exemplo, no caso de Abdon Batista foi R$ 874.614. Abelardo Luz, o segundo município, estima-se que no ano que vem ele vai receber de ICMS Educação R$ 5.536.997. E aqui, então, vocês conseguem fazer essa análise, né? Lembrando que para ver o resultado do município final municípios, e no final da tabela, então, vai ter esse resultado. Índice ICMS Educação, um valor percentual, e os outros aqui, né, são estimativas de valor de repasse. Uma outra informação, pessoal, também que é importante para uma dúvida que é bem recorrente a gente ter, é os municípios que ligam para nós e perguntam, do resultado que o município recebeu financeiro do ICMS, quanto que veio da parcela educação? Aí eu deixei aqui pronto já um Excel para mostrar para vocês. Tá? Esse daqui é o dado do IPM, o Índice de Participação dos Municípios, que a Secretaria de Fazenda divulga. E aí vamos pegar, por exemplo, o município de Agrolândia, né? O terceiro aqui, Agrolândia. Agrolândia, o IPM de Agrolândia é 0,16. A parcela igualitária está aqui do lado, a parcela educação e a parcela referente ao valor adicionado. Eu posso, por exemplo, dividir a parcela da educação pelo total do IPM. Então, 16,65% do IPM de Agrolândia vem do resultado de educação. Então, se o município recebeu R$ 1 milhão de ICMS do Estado naquele mês, por exemplo, 16,65% desse repasse eles tiveram origem nesse resultado do ICMS Educação para o município. Então, qualquer município pode fazer isso e varia muito de município a município. Essa planilha aqui vocês podem procurar no Google, no site da CEF, é bem fácil de obter. E aqui vocês conseguem, então, ver o resultado estimado. Lembrando que é um resultado estimado de valor, né? A porcentagem aqui é publicada no Diário Oficial do Tribunal de Contas, tem um período de recurso, depois é divulgado o índice definitivo do ICMS Educação, e vocês podem encontrar, então, um índice definitivo aqui no ano atual ou nos anos anteriores, se quiserem olhar aqui também em outros painéis e fazerem essa análise. Ok? Queremos agradecer a todos por continuarem assistindo esse vídeo e nos encontramos no próximo. Obrigado.